Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver nos escutando aí, que estiver nos ouvindo ao vivo agora à noite, ou que estiver vendo depois. Eu sou o Leonardo Ancapé, mais uma vez aqui iniciando o ChopaCast. E hoje eu estou acompanhado por uma presença inédita aqui, que é o nosso colega Senso Crítico. Senso Crítico, boa noite. Boa noite a todos, conseguem me ouvir? Sim, consigo? Boa noite, Senso. Senso é um cara que eu acompanho há algum tempo ali no Twitter, né? Vejo algumas postagens dele e tem essa característica curiosa de que você é de Angola, né? Sim. E a gente fica pensando assim que muitas vezes o meio ANCAP, vamos dizer assim, que a gente está acostumado a conversar, mesmo que às vezes veja alguma coisa de... Quando vê coisa de outro país, normalmente é Estados Unidos, esse tipo de coisa, e você não tem muita noção de como é que é isso em outros países, né? Como é que é essa... vamos dizer assim, movimento libertário em outros lugares. Então seria interessante fazer essa conversa para saber como é que é a visão das pessoas de outros lugares, né? E até numa situação mais diferente, né? Porque pelo menos a impressão que se tem é que, por exemplo, a gente fica olhando muitas vezes para países ricos, que lá é mais fácil para eles fazerem a liberdade econômica, e fica difícil e não tem muito parâmetro para ver talvez um país que, vamos dizer assim, que tenha condições piores e como é que seria a visão das pessoas lá sobre economia, né? Então acredito que essa seja uma oportunidade interessante para a gente conversar sobre isso. E principalmente por causa de narrativas históricas, vamos dizer assim, que a gente está acostumado a ouvir, essa coisa de jogo de soma zero, né? Que houveram países que ficaram ricos porque exploraram e outros ficaram pobres porque foram explorados. E fica difícil argumentar muito só na base do achismo, né? Então é interessante ter alguém que tem uma vivência mais próxima disso para comentar sobre esse tipo de coisa, né? Mas antes de tudo, nem eu conheço muito, né? Se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você, porque a única coisa mesmo que eu sei é o trabalho que você faz, os vídeos que você já legendou e de onde você é, né? Mas conta um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória aí. Sim, eu sou o João. E eu tenho este meu perfil eu criei no Facebook. Eu fazia basicamente a mesma coisa, mas fui censurado, bloqueado várias vezes até que perdi a página. Depois daí comecei a usar o Twitter há praticamente um ano, desde dezembro de 2019. E até hoje eu posto matérias, notícias que têm a ver com liberdade, mas muitas das vezes sem ter que dar minha própria opinião para que aconteça debate entre as pessoas. Eu gosto de interagir com as pessoas que pensam diferente de mim. Perfeito. E que, assim, na sua visão, quanto sucesso você acredita que você tem ao interagir com as pessoas, assim, ao tentar passar para elas essas ideias? O sucesso é grande, porque muitas das vezes nem sou eu próprio a tentar convencer as pessoas da realidade. A partir dos próprios comentários, eu vejo que tem muita gente que me segue que é muito engajada a explicar, e aprendo muita coisa com as pessoas que me seguem. Tem muitos perfis muito bons, só não tem números maiores, porque talvez estejam em bolhas, mas tem uma abordagem e uma capacidade de argumentação muito melhor do que a minha, inclusive. Entendi. E, assim, como que você, vamos dizer assim, como você chegou nesse ponto? Como é que você... Eu não sei exatamente a trajetória, como é que você se deparou com essa ideia de liberdade econômica? Como é que foi a sua... que ideias você foi apresentado ao longo da sua vida e como você chegou nesse ponto, entendeu? De pensar, não, esse aqui é o caminho, isso aqui vai ajudar as pessoas. Se é exatamente isso que você pensa? Sim, eu antes gostava de política, mas e acreditava que a partir delas se podia encontrar soluções para as pessoas. Mas com o tempo eu comecei eu perdi a esperança nisso e deixei de me importar com isso. E mais ou menos há 2 anos atrás, um amigo meu e eu naquele tempo atrás eu já me considerava um pouquinho mais liberal em termos econômicos. E mais ou menos 2 anos atrás, um amigo meu chamado Giovanni dos Santos me apresentou o anarcocapitalismo. A partir daí comecei a acompanhar os canais do YouTube do
Ideias Radicais, Paulo Cogo, Visão Libertária, e comecei a ler artigos para aprender mais sobre o assunto. E alguns livros também, os mais simples, porque coisas um pouco mais técnicas ainda não tenho muita capacidade de analisar com propriedade, mas vou já começar a fazer isso. Sim. Se você para pensar, é um caminho bem longo mesmo. Eu também tem muita coisa que eu não domino. Assim. É longo. Porque e quando você logo diz que é anarcocapitalista, as pessoas que não conhecem essa filosofia começam a fazer perguntas sem sentido, só para saber como é que funcionaria numa sociedade anarquista. A gente se depara muitas vezes com as mesmas perguntas, né? Fica até meio cansativo. É chato. Sim. Quantas vezes te perguntaram sobre as estradas? Esse é um problema muito sério. É bem verdade. Sim, e é bom que cada pessoa que começa a aprender sobre isso, saber argumentar e para saber convencer a outra pessoa de que este é o caminho correto. Perfeito. É interessante também ver os canais brasileiros chegando aí. Eu não imaginava que tinha esse alcance. Sim, na verdade, o meu perfil, a última vez que eu reparei, 88% dos meus seguidores eram brasileiros. Pense só. Não, isso eu acho um intercâmbio muito legal isso aí. E eu nem sei porque que isso não é mais frequente. Eu vejo que nós partilhamos muita coisa em comum. Até falando sobre essas coisas em comum, um tema que eu gostaria de discutir com você, não é exatamente com relação à educação, mas a mentalidade, senso comum que a gente tem, né, em relação à economia, o desenvolvimento dos países, a riqueza, a pobreza, mas que vem muito da educação, da forma como a gente é formado. Eu não sei como é ali, como isso é passado, mas aqui existe bastante essa narrativa, vamos dizer assim, né? Nós, em algum momento ali no século XVI até o XIX, o pessoal da Europa resolveu sair de lá, né? Por causa de algum avanço tecnológico, conseguiu sair de lá, ou por causa até da questão de encontrar um caminho para as Índias, né? Um novo caminho para as Índias, depois da queda de Constantinopla e tudo mais. E nesse processo acabaram se deparando com muitas riquezas ao redor do mundo, né? Na África, na costa da África, na América descoberta, tem alguns lugares novos da Índia. E nesse processo nessa interação, acabaram encontrando riquezas que foram exploradas, né? Conseguiram encontrar muito mais riqueza, muito mais lugares de onde tirar a riqueza, vamos dizer assim, e foi essa riqueza tirada que permitiu que a Europa hoje fosse um lugar desenvolvido, vamos dizer assim, que eles pudessem ter condições melhores. E fica sempre essa mentalidade, né? Que, por exemplo, se eles não tivessem tirado daqui e dali, de outros lugares, aqui nós moraríamos num lugar melhor, e talvez a Europa não fosse tão boa assim. E fica aquela associação, como eles eram comerciantes, né? Como eles, digamos, as viagens foram viagens comerciais, então fica essa associação, né? De que esse mercantilismo inicial, ele está muito associado, não tem como se desvincular ele da exploração, né? Esse mercantilismo é visto como uma forma de capitalismo, né? Um capitalismo mercantil, metalista ou qualquer coisa assim, e não tem como desvincular ele da exploração. É essa visão que é passada para vocês aí, de maneira geral, na escola e tudo mais, ou é alguma coisa diferente? Compartilha-se essa mesma visão de que a escravatura fez com que nós se tornássemos mais pobres, mas eu não compartilho dessa ideia. Sim. Você até comentou, né? Até a escravidão é associada a esse tipo de exploração comercial, vamos falar assim, né? Como se fosse uma coisa que não desse para dissociar. A gente só conseguiu se livrar disso a partir do momento que começou a abandonar, talvez, o capitalismo, alguma coisa assim, né? Sim, mas em muitos países africanos a qualidade de vida regrediu depois de alcançar a independência. E você acaba se perguntando, né, como é que as pessoas entendem isso? Que antes você pode pensar, nós somos pobres porque o colonizador está nos explorando, está tirando a riqueza daqui. Depois que o colonizador foi embora,
O que acontece? Por que o país continua ruim? Sim, Qual que é a narrativa que surge? eles criam várias narrativas, mas para alguém frio e analisa bem as coisas como foi de um jeito diferente. Por exemplo, aqui em Angola, no período colonial, toda a economia, basicamente, a economia era diversificada. Fazia-se tecido, café, algodão, fazia até bicicletas, fazia muita coisa. E até conserva peixe, atum, em algumas províncias daqui mais ao sul. Mas essa toda a indústria deixou de existir desde o momento em que o Estado angolano descobriu o petróleo. Fica parecendo um pouco o que aconteceu aqui com a gente com o pré-sal, né? Sim. Parece que era a 8ª maravilha do mundo, ia pagar todas as contas. E parece que a gente ficou pior. Aí onde você vê como é que a ineficiência estatal, porque eles pegaram no petróleo, que é um produto que depende do mercado e o preço é volátil. E eles, ao invés de diversificar a economia, quando estavam a ter lucro com o petróleo, deixaram tudo como estava, não fizeram as reformas econômicas, e até quando o preço do petróleo começou a decair, e aqui eles começaram a fazer as reformas econômicas, a cobrar mais imposto na população, a inflação começou a crescer e isso está ficando de um jeito insuportável, que aqui basicamente todos os meses tem manifestações. E o que normalmente culpam pelo que aconteceu? O pessoal se percebe que foi algum tipo de ineficiência ou ainda... O pessoal pede que o Estado trabalhe. O pessoal ainda acha que ter trabalho é um direito. É uma coisa que você, assim, não tem, você vê em qualquer lugar, né? E parece que a solução para esse tipo de ineficiência é mais políticas públicas, mais mecanismos de controle, né? Sim, mas isso existe em várias partes do mundo. Mas aqui em Angola, em África como um todo, isso é mais elevado porque todas as pessoas que têm uma ideia diferente dos governos sofrem retaliação. Muitas das vezes não necessariamente por serem alguém terem um grupo que apoia o mercado em si, é só serem socialistas que não gostam dos socialistas que estão no poder. Uma coisa que, digamos assim, a gente acaba lendo ou ouvindo bastante aqui, é que foi feita uma espécie de fusão, vamos dizer assim, de pensamento, ou de uma versão customizada de pensamento marxista em muitas repúblicas da África, que, por exemplo, você, em vez de fazer apenas uma divisão de classes entre burguesia e proletariado, é alguma divisão de classes talvez até mais nacional, né, das nações, dos povos. Tinha o povo explorador, tem o povo que ficou aqui, então a gente precisa... Tudo que é do pensamento daquele povo que veio para cá, ele tem que ser rejeitado de alguma maneira. É diferente do que você poderia pensar que aconteceu no Japão, no século XIX, que eles eram explorados também. Você tinha um bloqueio comercial, tinha tudo, mas a mentalidade dele foi mais no sentido de, vão estudar lá, aprendam o que eles fazem, venham aqui e façam melhor. E talvez ali tenha acontecido muita coisa. Não, nós precisamos rejeitar esse tipo de mentalidade totalmente e vamos fazer do nosso jeito. Você acredita que aconteceu bastante isso? Isso é o que fez os países africanos ficarem praticamente estagnados por muito tempo, porque muitos países, quase todos os partidos de libertação da África eram revolucionários, para já. E eles, no processo quando eles se tornaram, conseguiram alcançar a independência dos seus países, eles acharam que o capitalismo era uma das formas de repressão dos colonizadores com as colônias. Eles eliminaram o capitalismo para ter mais controle sobre a economia dos seus países. Por isso é que eles começaram a eliminar todos os vestígios que os colonos deixaram em seus países. Digamos assim, eu acompanho algumas notícias, eu não sei o quão você está a par disso, mas você vê muita coisa de entrada de, vamos dizer assim, capital chinês em várias partes da África, né? Mas é mais no leste africano, não tanto ali. Como que o pessoal, de uma maneira geral, enxerga isso? Mas pensar, não é uma nova colonização? Os caras estão vindo aqui, botando dinheiro, criando empresas? Ou eles são mais parceiros? São vistos mais como amigos?
O pessoal não tem muita ideia como é que essas coisas funcionam por aqui. Mas a China, Angola para já é o país africano que mais deve à China. Nossa, pense Sim, só. é. E o governo chinês está infiltrado aqui de todas as áreas do Estado, desde a defesa, a comunicação, educação. China está infiltrado em tudo aqui. Mas é preocupante isso, né? Os caras estão em todo lugar. O país já perdeu a soberania, mas muita gente nunca soube disso, porque isso não é noticiado. Sim, eu imagino que seja algo bem Não velado, é, assim. não é noticiado. Então, por causa disso, o dinheiro que Angola deve à China, e foi basicamente os corruptos, os políticos corruptos que fazem esse tipo de negócio, e a maior parte deles sai do país e deixa nós todos aqui a pagarmos através dos impostos. Quem imaginaria, né? É triste, né? Sim. Angola deve muito, muito dinheiro à China. Então, por causa disso, é que ele está a sacrificar muito a própria soberania do país e, basicamente, é um vassalo da China. As coisas, o que a China disser para nós é lei, acabou. E como que, como que vocês veem aí alguns casos que muitas vezes são mostrados para cá como casos de sucesso, como você tem, por exemplo, Ruanda, Botsuana, se eu não me engano, que foram lugares onde tiveram essa Liberalismo iniciativa de liberar um pouco a economia e tiveram alguma prosperidade maior. Como que isso é enxergado aí? Ou também não é uma coisa que não é muito divulgada? não é divulgado, Não é? nem um pouco. As notícias sobre essas coisas eu vejo mais nos canais brasileiros no YouTube. Aqui não é divulgado praticamente. Isso. Essa no fim das contas é a pior forma de, como é que fala, de você dominar alguém, né? Muitas vezes aqui se comenta sobre doutrinação em escolas, né? Só que doutrinação até seria uma coisa menos pior, né? Por exemplo, você ficar vendendo aquele peixe, mas você ainda sabe que existe outra coisa, né? Mas Sim, aí sim. assim, muitas vezes a gente percebe uma certa hegemonia, assim, né? Você nem sabe que tem outra maneira de fazer as coisas, é só aquela, né? É só aquela. É como, por exemplo, vocês têm uma vantagem em relação a nós por causa que já usam há mais tempo a informação descentralizada para ter fontes diferentes sobre várias coisas que vocês pesquisam. Sim. Aqui as pessoas ainda não têm muito esse hábito. Ainda é muito forte meio de comunicação, assim, central, rádio, TV. Ainda é muito forte. Eu discuto com meu pai, ele comprou o rádio até para nós aqui ouvimos. Ninguém aqui, eu e o meu irmão, ninguém ouve essas merdas. Porque é tudo doutrinação. É que quando se torna ANCAP, você começa a ouvir as notícias, a ver a realidade, mesmo as notícias em si. Você percebe os sinônimos que os jornalistas usam para fazer parecer que a coisa é boa. E eu não tenho paciência de ouvir uma coisa que eu sei que é uma merda. Realmente. O pessoal até brinca, assim, mas brinca com uma certa seriedade, que existe até uma certa espécie de depressão pós-ANCAP, né? Você começa a ficar um chato. pouco desanimado com o que acontece em volta, né? Sim, é muito chato mesmo. Porque você vê que não é possível nós termos uns debates que já não tem lógica continuar a existir. Você vê pelo menos algum crescimento, alguns grupos, algumas pessoas surgindo aí que estão percebendo isso, ou é realmente só vozes no deserto mesmo? Tem algumas iniciativas, por exemplo, acho que foi 28 de junho, teve. Esqueço-me agora o nome do grupo. Tem um grupo assim, ele para divulgação da liberdade econômica, de uma forma geral, das liberdades, mas ainda está numa fase embrionária em que os libertários se misturam com liberais porque não tem muita gente no processo, mas com o tempo, quando crescer e se crescer, acho que vai ser obrigatório que se separem. Sim.
Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Começa mais Sim, briga também. sim, sim. Inclusive, no dia quando tivemos esse encontro, quando o primeiro orador era um ACAP, e que é a pessoa que me converteu, e o segundo foi um liberal. É uma coisa estranha, mas outra vez, quando eu ouvi a Camila Vargas, aí, também ela disse que aí no Brasil também foi assim no princípio. Sim. O que eu sei da história é que no início você tinha que chamar quem tinha ali, né? Não Ainda existia muita não se dá, opção. sim, não se dá para dar ao luxo de separar muito no princípio. Tem que ter alguma plateia, pelo menos. Exato. Só que também acaba muitas vezes acontecendo pelo contrário, né? À medida que cresce demais, é quase impossível não, não misturar muito, assim. Fica difícil você ter um certo controle de qualidade. Apesar de não dar para fazer isso, né? Mas Sim, muita gente opinando. aí fica complicado. Por isso É, que, às vezes, os grupos contrários usam a falácia do espantalho quando aparece alguém, por exemplo, do meio anarcocapitalista, quando diz alguma coisa sem respaldo nenhum das teorias, e o pessoal do outro lado, ou de esquerda ou de direita, usa aquilo como se fosse a verdade absoluta. eles vão acabar pensando, assim, eles selecionam aquele caso ali que ferrou Sim, mal e... sim, dão como a verdade absoluta, como Sim. regra. E para vocês poucos, assim, que tão nessa linha, tem essa mentalidade, qual o caminho que vocês enxergam ali para vocês? É tentar, que nem você falou a questão da informação, né, descentralizada, é tentar buscar formas alternativas de fazer as coisas, ir embora do país, não sei. Aqui também se discute muito isso. O que você Sim, pode fazer? Porque acredito que para vocês política não seja um caminho, né? não, Não não. tenho muita esperança nisso. Sim, porque politicamente é impossível, porque os políticos daqui são do século passado. Eles nunca estão muito parados no tempo, não tem como você, inclusive os jovens em si também, para tentar converter essas pessoas que já são socialistas, mas não sabem o que é socialismo, vai ser uma coisa muito trabalhosa mesmo. A pessoa nem socialismo para ela é o normal, né? Não tem nem Sim, como se mas identificar. a maior parte da população daqui é assim, é socialista, mas não sabe o que é socialismo. De uma forma ou de outra, você tem. É o que você vê aqui também, né? A questão é que você tem vários tons, né? Muitas vezes, mesmo o Sim, cara conservador, ele quer governo em tudo. sim, é isso também. Ali existe alguma noção assim mais meio clara de direita e esquerda ou Não, não. é Que, tudo mesmo? aqui a censura é tão grande que nunca existiu um debate público assim sobre conceitos. É uma coisa muito, muito estranha mesmo. Aqui ninguém Sim. sabe se as pessoas votam, nem vejo as propostas das pessoas, votam pela cara, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, votam por isso. Perfeito. Me, le- Me lembra uma história que eu já ouvi aqui, na época que o pessoal não era tão politizado assim, Sim. de um casal que votou no. Não sei se você ouviu falar já do Paulo Maluf, Já ouvi falar desse nome, mas nunca. que é um político Antigo. brasileiro assim, hã? É antigo. Bem antigo. Sim. Tá ali há bastante tempo. E era um cara, sabe, bem raposa, vamos falar assim, um cara que. Um político que a gente chama fisiológico, né? O cara que Sim. é político profissional. Sim, sim. E ele convenceu um casal a votar nele porque lembrou do nome do filho do casal, entendeu? Sim. E desde aquela época os caras são fiéis assim, ao Maluf. Então, eu acredito que seja muito dessa linha, né? Vai pela empatia com a pessoa, né? Vai Sim, pela mas afinidade. isso é uma coisa muito estúpida, porque se for a contar com isso, as pessoas vão começar a votar pelos motivos errados. Sim. Tem também essa questão, você pode até gostar da pessoa, gostar do cara ali, do cidadão, mas isso não quer dizer que você tenha que escolher, você possa votar para que ela mande na sua vida, né? Sim, sim, é isso também, porque apesar de você gostar,
É que aquilo, eles sempre têm duas nuances no período eleitoral e quando ganham poder, aí começam a se revelar. É verdade. Muito verdade. Só vê o Dória que se diz ser liberal, as merdas que tá fazendo aí. Nem me fale. A esperança que foi em torno dele quando ele ia se eleger. Sim, sim, era Bolsodória no período É. eleitoral. Uma pergunta também que para vocês que vivem, acredito eu numa situação até mais, não, acredito não, vivem numa situação mais difícil, né? Se não existe nem o debate, se não existe nem o espaço para se discutir as coisas. Vocês acreditam assim que já que a política é uma coisa que não dá para, na qual você não pode depositar muita esperança, o caminho teria mais a ver com um rompimento assim total com as instituições e tentar fazer as coisas de um jeito diferente, ou tem que ser mesmo aquela coisa de trabalho de formiguinha, de ir mudando a cabeça das pessoas e talvez algum dia isso refletir nos políticos? Até porque eles vão precisar agradar o povo, pelo menos durante a eleição, né? Sim, mas para isso é preciso usar uma tática para fazer chegar a mensagem para mais pessoas. Para isso é preciso mesmo fazer um trabalho de formiguinha. Sim. E usar talvez uns caminhos mais fáceis, tipo, usar pessoas que já são influentes, mas não têm noção da influência que eles têm, poderiam usar a influência que eles têm para converter certas pessoas. E isso aí é uma coisa meio trabalhosa também. Verdade. Como que você enxerga a questão cultural ali nesse sentido? Porque aqui existe muito essa coisa de associar a celebridade, o ator, o músico, qualquer coisa assim, sempre esse tipo de mentalidade mais progressista, né? É o cara que quer parecer do bem, que ele quer dizer que ele está preocupado com, sei lá, com os pobres e tudo mais, e por causa disso ele sempre se associa a quem tem mais esse discurso, né? De, não, o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa mentalidade, até uma mentalidade anticapitalista da classe artística, né? Isso é muito presente ali também, ou talvez a classe artística ela é mais, vamos dizer assim, indiferente a isso? É a mesma coisa. Mesma coisa? Inclusive, a produção da tal dita cultura reduziu muito com a mudança de presidente em 2017, porque o presidente atual entrou e encontrou o país em crise e cortou aqueles gastos com a tal dita cultura. E muitos deles, hoje em dia, têm muitas dificuldades para viver. Entendi. Acredito que tivesse algum equivalente a uma lei Rouanet por aí também? Não existe propriamente, mas eles recebem muito dinheiro, recebiam muito dinheiro. Entendi. Muito mesmo. Inclusive, eles cantavam em comícios, eram praticamente contratados. Todos os sítios em que o partido do poder estava, eles estavam também. Entendi. Que é uma coisa assim que, parando para analisar, é mais que preocupante, né? Que a cultura ela deveria ser uma coisa orgânica do povo, né? O próprio termo tem a ver com cultivo, né? Com culto, uma coisa que você deixa crescer naturalmente, né? Uma coisa que você só ajuda a crescer naturalmente. E essa ideia de cultura patrocinada, ela é completamente antagônica, né? Sim, mas isso tem muito a ver com a estrutura que se formou na própria cultura. Que, por exemplo, se fosse depender do mercado, seria muito mais teria muito mais ideias divergentes se fosse a depender do mercado, porque os próprios músicos em si dependem do próprio Estado para trabalhar. Aí eles são comprados. E a partir do momento que essa grana secou um pouco, que começaram a cortar um pouco esses gastos com cultura, vamos dizer assim, apareceu alguma voz dissidente no meio deles ou todo mundo simplesmente se calou? Sim, que as vozes dissidentes basicamente são socialistas que não gostam de ser e estão a ser governados por socialistas que não é amigo dele.
É só isso mesmo. Eles ficam com raiva disso, mas eles não dão a solução para nada. Eles só querem que aquela pessoa saia, que ele volte a ter os privilégios dele. É só isso. Por exemplo, aqui aconteceu também a mesma coisa que eu vi aí. Alguns atores começaram a reclamar que não tinham como trabalhar e queriam também os privilégios por causa das quarentenas. É quase que uma. Parece quase que uma questão de sobrevivência para o país, né? Você tem essa mentalidade que tudo que é importante precisa ter um estímulo do governo, uma coisa oficializada, né? Sim. O problema é que eles nunca criam. Por exemplo, vocês aí têm muito mais soluções, tem plataformas e tal. Aqui existem pouquíssimas plataformas, por exemplo, para compra e venda de música. Quase eles não ganham nada online, eles não ganham nada fazendo o próprio capital deles, a não ser se juntar com o Estado para fazer espetáculo, para lançar disco. Quase tudo que eles fazem, que muitos deles fazem a partir do Estado. Aí complica tudo. As pessoas, muitos deles não são livres. Sim. Você não tem nenhum contraste, né? Uma coisa assim para comparar. Ah, você pode fazer desse jeito em vez de fazer desse, né? Tem poucos, mas o grande problema, a falta de consciência política das pessoas, faz pensar, das pessoas daqui, faz pensar que os rappers revolucionários são um contraponto aos políticos socialistas. Pois é. Mas no fim das contas eles querem o mesmo, né? É a mesma merda. Mas as pessoas aqui pensam que eles são diferentes. Perfeito. E falando dessa questão de classes, vamos dizer assim, de classes mais alinhadas com o Estado, com essa mentalidade centralizada, um problema que eu também vejo bastante aqui, e talvez seja herança, talvez não, em boa parte é herança do regime militar, essa ideia de que talvez você poderia solucionar toda essa disputa política com um governo de especialistas, né? Ah, vamos pegar pessoas formadas nisso, naquilo, e eles vão otimizar o gerenciamento das coisas, nós vamos daí para frente. Existe... A Angola passou por um governo militar também, né? Eu fico pensando se ali também essa mentalidade floresceu de alguma maneira. Ah, a gente pode formar uns caras aqui muito bons e eles vão conseguir fazer a nossa sociedade avançar. Por exemplo, o partido que sempre esteve no poder desde a independência de Angola, o MPLA, a maior parte dos seus quadros foram formados na Rússia, muitos deles no tempo da antiga União Soviética. Nossa. Sim. E basicamente quase toda a África, a maior parte dos líderes de África foram formados aí. Então, esses tais especialistas só trazem o mesmo, porque quando é para resolver esse tipo de problema, o partido fica antes do próprio país. Você pode ter até um currículo bonito, pode saber coisas sobre economia, você pode ser economista, mas fazendo parte de um partido de esquerda, você vai ser socialista. Atender às expectativas do partido. Sim. Parece uma coisa quase inescapável, assim, né? Esse é o problema que acontece sempre. Não sei se eu teria muito mais coisa específica para perguntar, mas eu gostaria de deixar você falar, assim, da interação que você tem com o pessoal daqui, da comparação que você pode fazer, que você já comentou um pouco, entre como as coisas são aí, as coisas aqui. Que mensagem que você passaria, talvez, para os libertários brasileiros sobre o que a gente poderia fazer com os recursos que a gente tem a mais? Sim, por exemplo, vocês têm muito mais liberdade. Eu só não vejo muita lógica ficar tretar toda hora, criar mais separações, quando muitas das vezes a maior parte das pessoas querem o mesmo objetivo. Sim. E isso aí só faz enfraquecer mais o movimento, porque vocês já têm números bons, já têm seguidores, tem quem vos ouve. Isso é a coisa mais importante que poderiam ter. E tem vários projetos que
que ajudam a simplificar, principalmente as novas gerações, para perceber com mais facilidade o conteúdo sobre o assunto. E agora sobre aqui depende um pouquinho, por exemplo, da infraestrutura. A internet ainda não é muito abrangente para toda a população, por exemplo. Isso ainda vai levar um certo tempo para nós termos a capacidade de tentar fazer esse tipo de trabalho do nível que vocês já estão hoje. Perfeito. Eu me lembro até agora que na faculdade eu tinha dois colegas que eles eram do Congo, eram alunos de intercâmbio, né? E um deles é um cara assim, um cara muito proativo, assim, ele corria muito atrás das coisas, tanto que agora acho que ele tá na França, trabalhando em uma empresa de lá. Ah, E ele comentava muito isso, cara, vocês têm tanta oportunidade aqui e não fazem as sim, coisas, entendeu? sim, sim. E ele era um cara que não perdia uma, assim. Sim, assim que tocaste mesmo nesse assunto, o Congo faz fronteira com Angola. Entre os tipos de pessoas assim, nacionalidade que eu conheço, o mais próximo do Ancapistão são eles. Aquele povo são tipo chineses, estão em todas as partes do mundo. Eles estão em todos os lugares. Eles aqui fazem negócios que só são deles. Entendi. E eles trabalham muito, mas só que eles falham muito no aspecto da ética. Eles não têm ética. Eles não sabem conviver. Eles não têm uma ética, além da libertária, a ética mesmo de saber estar. Eles não sabem. Entendi. Não têm uma educação boa de berço. É algo assim de fazer as coisas, de usar todos os meios necessários para fazer alguma coisa? Empiricamente, todas as áreas onde eles moram tem pouca assistência estatal e era para eles pouco se organizarem e fazerem onde eles moram, ficar pelo menos organizado. Todos os bairros onde tem a maior população congolesa são os piores bairros daqui. Entendi. É interessante isso, eu não sabia dessa relação com Angola. Eles estão sempre aqui. Tem uma província mais ao norte chamada Cabinda, que tem ligação terrestre. Tem pessoas que estão em Angola, estudam no Congo e vice-versa. Estudam, trabalham. Namíbia também aqui próximo é assim. É algo que faz a gente pensar, assim, fazer esse contraste. Realmente, se você parar para pensar, por mais que o Brasil tenha suas mazelas, né, tenha suas brasilidades que enchem o saco, a gente tem jeito de fazer muita coisa aqui. Sim, e sobre os congoleses que eu estava a dizer no outro momento, eles fazem muito, eles vivem muito do mercado informal. Eles muito dificilmente têm conta bancária, eles trabalham diretamente com as pessoas, vai, toma lá, dá cá. Eles são muito libertários da forma deles de viver, mas só que falham muito na ética. Sim. Não são confiáveis e são muito desleixados. Muitos aspectos que fazem com que eles não tenham muito sucesso nas coisas que eles fazem. E esse é até um ponto importante quando a gente discute libertarianismo de uma maneira geral, né? Porque muitas vezes e até isso foi assunto de outros episódios que a gente fez, muitas vezes tem essa visão, né, de que a preocupação sua tem que ser em ser libertário, estritamente, né? Você fala assim, não, mas eu não ligo pro Estado, eu faço as coisas aqui, sei lá, propriedade privada e aquele básico, né? Mas existem muitos outros fatores para você, digamos assim, viver sua vida, né? Isso é simplesmente como é que eu vou dizer? É um sistema ético mínimo do que você não pode fazer. Você ainda precisa se preocupar com a sociedade que você quer construir, com as relações que você quer construir com as pessoas. Sim. E esse seu exemplo mostra bem, né, que por mais que você, eu não me ligo em política, mas você ainda precisa desenvolver outros aspectos seus para conseguir construir uma sociedade próspera, né? Sim. Isso que para ser libertário tem que ser pelo menos equilibrado em outros aspectos, por exemplo, a moral.
por isso que tem o paleolibertário que mistura com um pouco com conservadorismo para ajudar na bússola moral, porque senão aí eu vejo que isso é é um aspecto muito importante, porque a ética em si, por vezes, pode não ser suficiente para manter a moral, a bússola moral assim intacta ou definida. Perfeito. Realmente você precisa, você precisa de outros guias para sua vida, né? Que basicamente defender propriedade privada é dizer, você não pode fazer isso aqui, mas aí isso abre todo o resto do leque de possibilidades, né? Você não tem um guia. Sim, é por isso que aí se você não tem como se guiar, qualquer coisa vai ser possível, porque você não tem os limites estabelecidos. Vira um viva e deixe viver, né? Tudo é permitido, né? Sim, aí fica muito complicado mesmo. Sim. É legal ver que você tem essa visão também, que é algo que se desenvolveu bastante aqui, né? Sim. Pode falar, existe uma vertente paleolibertária que ganhou bastante força por aqui. Sim, e esse paleolibertarianismo seria uma coisa muito grande aqui, porque as pessoas têm essas características. As pessoas daqui ligam muito para a religião, são muito conservadores. Ultimamente eu tenho pensado de uma forma, desenvolver uma forma didática para começar a divulgar conteúdo libertário de uma forma mais simples e didática, o mais simples possível, porque seria muito importante para as pessoas aqui começarem a saber a partir de alguém como eles que vive a realidade deles. E esse lado moral, vamos dizer assim, eu acho até interessante porque é mais próximo das pessoas, né? Não adianta muito você, por exemplo, eu vi alguns vídeos ali do Ideias Radicais, do Cogos, eu li uns livros, e eu vou chegar lá para minha tia, sei lá, 50 anos, e vou ficar descarregando aqueles termos nela, né? Às vezes tem que partir de algumas coisas que já são familiares, né, para aquela pessoa. Sim, para traçar um paralelo, para que a pessoa se sinta conectada com alguma coisa, senão aí fica difícil mesmo. Sim. Eu vejo muita questão que você falou, de descentralização de informação, mas até descentralização de tomada de decisões, né? Só de você falar para uma pessoa, mas você acha que vocês daqui no bairro não conseguiram decidir isso melhor que o prefeito, que o governador, que o presidente? Vocês conhecem os problemas, né? Sim, e nesse aspecto, por exemplo, aqui o libertarianismo praticamente não existe, mas existem várias iniciativas assim com ideia muito anarcocapitalista, mas a pessoa não sabe o que é anarcocapitalismo, e eu acho muito estranho. Muito estranho mesmo. Por exemplo, tem um grupo de jovens que viu que as empresas de recolha de lixo pararam de fazer isso. Eles compraram umas motorizadas com carroça, recolhem nas casas e recebem mensalmente o dinheiro. Pensa só, né? Então, resolvendo problemas de maneira privada e... Sim, mas se eu, por exemplo, eu penso um dia sentar com um deles para conversar e fazer uma entrevista, uma coisa assim, mas se eu começar a lhes perguntar sobre essas coisas básicas mesmo, sobre mercado, capitalismo, muitos deles não vão saber me responder, mas eles fazem por intuição. Perfeito. O triste é que às vezes talvez sejam até hostis, né? Vão pensar assim, o mercado não é bom, não poderia ser livre, assim, né? Mas estão praticando isso e vendo que é bom. Sim, mas é essa percepção básica da realidade que as pessoas tinham que começar a saber, porque é muito importante, porque as pessoas não podem começar a viver tipo por instinto, como se fossem animais, ou um dia faz isso, outro dia faz aquilo, mas sem perceber por que faz. Não, mas interessante ver que existe esse conhecimento tácito, né? Mas de certo modo também é uma coisa que você é previsível, né? A gente não está propondo um sistema artificial, né? Não é uma teoria que a gente está tentando implantar no mundo. E simplesmente fazer com que as coisas sejam feitas de uma maneira que se alinhe como as pessoas vivem, né? Essa é a ordem natural das coisas. Sim. Porque nada é forçado. Por exemplo,
Vou dar dois exemplos. Angola teve o mercado do rock santeiro, que era o maior mercado de África. Pô, lá vendiam até crianças. O rock, é sério, o rock estaria orgulhoso de saber que aquele lugar existe. Nossa, que absurdo. Pô, então, o Estado eliminou aquele mercado por causa as pessoas reclamavam da delinquência e essa coisa da vida das crianças também. É, problema, um problema. Por exemplo, recentemente, se não foi no princípio desse ano, foi no final do ano passado, tem uma plataforma, OLX, vocês aí também tem, não é? Sim, sim, temos. Aqui foi bloqueado porque as pessoas estavam, não recebiam os produtos que compravam, eram enganadas. As pessoas faziam queixa ao Estado, e o Estado bloqueou aquilo. Mas só que aí não está o problema, tá vendo? As pessoas eliminaram um meio que as pessoas faziam trocas livres, ponto a ponto, de pessoa para pessoa, e não existiu uma solução para substituir aquilo. Hoje em dia tem vários aplicativos, mas nem chegam aos pés do que era o OLX por aqui. O Estado resolveu um problema, mas criou uma solução pior. Aqui seria, o OLX existe aqui, mas acho que seria bastante equivalente a que acabarem com o Mercado Livre. Porque algumas pessoas não estão recebendo o produto. Seria um caos. É isso que começou a acontecer, só que as pessoas sempre procuram o Estado para resolver esse tipo de problema e faz assim, corta o mal pela raiz e as pessoas não fica. Por exemplo, eu assim hoje, todo mundo que quer comprar uma outra coisa e tem essa dificuldade de acessibilidade, não cria um itinerário para ir comprar ou perguntar o preço, fica uma confusão aqui. Problema. Sim. Sim, a gente poderia comentar sobre vários outros casos ainda, mas acredito que dá para ter uma boa noção do que acontece, de como é o pensamento por aí. E achei bastante interessante também. Então, queria agradecer muito aí pela sua participação, João. Você pode colaborar com o ChapaCast. Talvez a gente possa até fazer isso sobre outros temas também. E se você quiser falar mais alguma coisa aí para encerrar. Sim, só queria agradecer pelo convite e o pessoal que faz com que o meu perfil seja relevante, em especial o pessoal do Alto Clero ANCAP. e cumprimento especial para o Gabriel Vitor, o designer que fez a arte do meu perfil, que eu gostei muito, vai ficar aí por muito tempo. Mas também deve a capa do YouTube. Ainda estou à espera até agora. Perfeito. Muito legal. E o canal, você tem alguma pretensão de colocar mais conteúdo lá? Eu penso, mas ainda não, assim como eu ainda não tenho um formato próprio, porque, fazer essas coisas quando eu sou uma pessoa é um pouco difícil, mas eu vou tirar do papel. Mas enquanto isso, vou começar só a postar alguns vídeos só para ter uns vídeos alheios, ou só para ter mesmo movimento e certo fluxo. Mas eu acho que esse formato seria interessante, porque não poderia, não é necessário com que eu faça muita pesquisa e fica assim tudo na hora e publica-se também sem dar muitas voltas. Não, perfeito. Mas isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação e agradecer também o pessoal que assistiu aí, que vai assistir mais tarde. E é isso aí. Até a próxima, viu? Obrigado. Até a próxima, então.